estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A gente quer lutar sozinho, mas sozinho não dá. Não dá. É difícil. A gente vê quando um povo se une em prol de um propósito, eles ficam meio que imparáveis. E, de fato, é um povo que, falando a mesma língua, lutando pela mesma causa, que podem, sim, alcançar êxito. Mas essa causa ela precisa ser unânime e precisa ser uma causa nobre. Necessita de ser uma causa, de fato, abençoada por Deus. Porque, bom, em Gênesis 11, conta a história da Torre de Babel, de um povo que se juntou para construir uma obra, mas uma obra egoísta, uma obra altiva, uma obra soberba, uma obra onde um povo se juntou em um mesmo propósito que a princípio parecia ser muito bom, parecia ser algo, sabe, gratificante. E algo que a gente pode aprender com eles é a unanimidade, né? Mas eles se juntaram para fazer uma obra que não era boa aos olhos de Deus. E eles decidiram levantar e construir uma torre que se levava aos céus. Bom, alguns dizem que essa torre era para que eles não fossem afogados novamente pelas águas do dilúvio. Então eles intentavam isso, pois diziam: se nós elevarmos uma torre ao alto, Deus não poderá mais nos derrubar daqui. Uma outra história que contavam que eles eram instruídos pelo rei Nimrod e tentavam construir uma torre que transpassasse o céu para que eles se igualassem a Deus. Então era soberba. Então, sabe, dos dois modos, eles se juntavam em um plano para ir contra a vontade de Deus. Não era algo bom. Deus queria que eles se multiplicassem, Deus queria que eles estivessem juntos, falando a mesma língua. E de fato aqui eles falam a mesma língua, só que não é a mesma língua que agrada ao Senhor. E o que Deus faz? Deus desce à terra, como está escrito. Deus desce à terra. No versículo 7 diz assim: desçamos e confundamos ali a sua linguagem. E aí Deus desce e confunde a língua. E é por isso que a gente tem a confusão de línguas nos dias de hoje. E aí eles ficam confundidos, cada um vai para um lado. E eles cessam de fazer essa obra. E bom, o que Paulo quer nos dizer com a gente ser unânime em orações é a gente, sabe, ter um mesmo propósito, unidos para que em nada estejamos intimidados pelos nossos adversários. E quem são os nossos adversários? Com quem que é a nossa luta? Contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra Satanás. Então nós precisamos estar juntos em orações. Nós precisamos nos lembrar, assim como Paulo começa assim na carta de Filipenses, ele começa fazendo menções e lembranças. E sabe, diz aqui que ele faz em todas as orações. No versículo 4 ele diz: fazendo com alegria e com súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então não é lembrar apenas uma vez, mas é constantemente, diariamente, todos os dias e em todas as orações, para que a gente seja de fato orando em unanimidade para com Deus, para que Deus faça boa vontade sobre as nossas vidas. Mas sabe, não fazendo petições orgulhosas, mas sendo humildes e orando pelas outras pessoas, pedindo a bênção não sobre nós, mas sobre os outros, para que Deus os abençoe, para que Deus os guarde. Então, que a gente seja unânime em oração, chamar as pessoas para orar, pedir ajuda para orar, estar junto mesmo, se fortalecendo na união em Cristo Jesus. Amém.